É uma honra estar aqui, trazendo a palavra novamente. E eu queria perguntar, quem é que assistiu a série? Metade? Não assistiu? Assistiu, não assistiu, não assistiu? A série... Deixa eu só abrir aqui. Abre aqui, por favor. Eu vou dar um breve resumo para você. A série se passa com um homem chamado Marques, né? Não é Marcos, é Marques. E o que é que acontece? Ele sofre um trauma na vida real e ele vai participar de um programa, que é o quê? Ele não sabe, a partir do momento que ele faz parte desse programa, eles implantam um chip nele, e a partir do momento que ele entra na empresa, ele esquece completamente quem é ele lá fora. E a trama se baseia em quê? Ele tem uma vida fora e ele tem outra vida dentro que é criada lá. Então, se você não assistiu, assista, porque é uma série muito bacana a nível psicológico mesmo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que vocês já viram a respeito de identidade, de vários outros pontos. Mas o fato é que, para fugir de uma situação, ele ingressou nesse projeto, sabe? Ele começou a fazer parte disso para fugir de algo da vida dele. E o que eu queria falar a respeito dessa noite é que não adianta você se esconder dos problemas, não adianta você fugir dos problemas, não adianta você procurar alguma maneira que não seja resolver os problemas achando que aquilo vai resolver. Sabe, quem assistiu a série viu os problemas que foram criados com aquilo, com a fuga dele. Ele teve um trauma, quando você assistir você vai saber o que é. E quem chegou ao final já percebeu que... Tadã, aquele... Eu não quero dar spoiler aqui. Mas em toda a série, você imagine ele chegando no trabalho, e aí o que é que acontece? O eu dele, que está no trabalho, está sempre no trabalho. Porque se ele esquece quem é ele lá fora, ele pisca o olho, ele abre, ele já está no trabalho. E o eu dele de fora, quando pisca o olho e abre o olho, sempre está fora. Então aquilo cria meio que uma segunda vida, literalmente. Outra pessoa faz parte dele. E aquilo foi criado e gerado para ele fugir de algo, fugir de algum problema. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos tentando fugir dos nossos problemas e estamos criando outros personagens na nossa vida. Seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Mas isso não é a solução para a nossa vida. Sabe, eu e você temos uma personalidade, sim. Eu e você temos algo nosso dentro da nossa vida. Mas, amado, quem você é aqui é quem você deve ser lá fora. Você não pode ser uma outra pessoa lá fora que não é aqui, ou ser uma pessoa aqui que não é lá fora. Porque isso vai gerar em mim e em você. Eita. Uma dupla identidade. Mas nós temos só uma identidade, que é a identidade de Cristo Jesus, amém? E você já aprendeu sobre isso. E, amado, quanto mais nós tentarmos nos esquivarmos da nossa vida, quanto mais nós tentarmos nos esquivar dos nossos problemas, mais complicada a nossa vida vai se tornar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de contar uma mentira. Todo mundo santo, né? Ninguém teve uma oportunidade de contar uma mentira. Eu vou lhe explicar como é que acontece uma mentira. Eu já tive a oportunidade, eu sou uma pessoa normal. Amado, você conta uma mentira para alguém achando que aquilo vai resolver a sua vida. Aí sabe o que é que acontece? A primeira pergunta dessa pessoa vai fazer com que você tenha que contar outra mentira para corroborar aquela primeira.
E depois você vai ser colocado em uma situação que você não mais vai conseguir sustentar aquela mentira. E você vai criar mais artifício, mais artifício, mais artifício, para você poder lutar com aquilo. Mesmo assim é eu e você. Quando você adquire uma outra identidade, seja no seu trabalho, no seu colégio, onde quer que você esteja, vai ser complicado você sustentar aquilo, porque aquilo é uma farsa. É um fake nere. Aquilo é uma farsa, amado. E é muito complicado. Sabe por quê? Porque isso gera um desgaste emocional na sua vida absurdo. Isso gera um desgaste físico na minha e na sua vida totalmente absurdo. Eu não sei se você assistiu lá a série, mas em um momento que ele tem uma briga lá dentro do trabalho, e ele sai, e ele está com o olho machucado, né? Ele está meio machucado, e ele não entende o que é que se passou na vida dele, sabe? Ele não entende o que é que aconteceu, ele não entende o porquê daquilo. E muitas vezes em nossa vida, por nós estarmos a criar outras personalidades, nós tomamos pancadas da vida, que eu e você fica assim, então, de onde é que veio isso? Por que isso aconteceu? Porque de fato, nós temos que pôr o controle da minha e da sua vida. Você tem que ter o controle sobre a sua vida. Não adianta você fugir, não adianta você se esquivar, não adianta você correr para outro canto ou tentar fazer outra coisa. Uma pessoa que foge de um problema, ela só cria outro problema. Sabe, e nessa noite eu queria convidar você a olhar para dentro de você e dizer assim, será que eu tenho fugido daquilo que realmente eu fui chamado para fazer? Será que eu tenho fugido daquilo que eu realmente fui criado para ser? Será que eu estou fugindo daquilo que Deus colocou para o meu coração? Não deixe ninguém controlar a sua vida. Sabe, quando aquele rapaz entrava naquele elevador, ele sempre mudava, a câmera mudava e ele mudava. Não entre no seu trabalho e mude a sua vida. Não entre na sua escola e mude a sua vida. Não entre numa sua roda de amigos só para você ser social e mude a sua vida. Porque isso só vai gerar um problema para você. Porque você vai ter que sustentar uma farsa que você não vai conseguir sustentar. E uma hora a ficha cai, a máscara cai, amado. E o tombo é forte. Uma hora a máscara cai. Abra aqui, por favor, agora. Bom, lá na série, para quem não assistiu, você vai ficar sabendo aí de algumas coisas, mas eu recomendo 100%. Assista, que é top. Tem 2 personagens, o Mark, quer dizer, tem vários personagens, mas tem 2 que são principais, entre aspas, né? Que é o Mark e a Halle, né? Halle é o nome dela, que é a ruivinha lá. E os 2, eles estão trabalhando juntos e eles não sabem se conhecem na vida real, eles não sabem quem eles são no mundo lá fora, né? E o Mark, ele, como o Matheus falou, ele faz a ruptura, né, faz o processo de separação da mente dele lá, da consciência dele, por causa de um trauma, porque ele queria se desligar. Então, pelo menos dentro daquele ambiente, aquela versão dele nem sonha com aquele trauma que ele teve, né? Já a Halle, talvez ela tenha tido outros motivos, né? Eu acho que o que dá a entender, acho que vou tentar não dar tanto spoiler, mas o que dá a entender que o motivo pelo qual ela fez a separação lá, a ruptura, foi justamente porque ela queria provar, ou para si mesma, ou para as outras pessoas, que ela era aquela pessoa ali. E que lá dentro da empresa, ela ia ser a mesma pessoa. Mas no fundo, eu acho que todo mundo sabe quando está usando uma máscara, não é verdade?
E a gente tem alguns exemplos de fuga na palavra, né? A gente tem aí o exemplo de Elias, que ele fugiu da Jezabel. Elias, ele era todo corajoso, né? Todo homão. Mas quando chegou na hora de vamos ver, ele fugiu de uma mulher. Então ele passou um tempo aí fugindo e teve uma baita depressão, foi toda uma história. A mesma coisa o profeta Jonas, né? Você já deve ter ouvido a história, porque é uma história muito famosa, né? O profeta Jonas, Deus mandou ele para Nínive e ele decidiu por conta própria tomar o controle e as rédeas da própria vida, e ele vai entra no barco, né, para fugir para uma outra cidade, e ele acaba na barriga do peixe, e é toda aquela reviravolta. Mas sabe que também existem exemplos na Bíblia de que a pessoa tinha toda a oportunidade de fugir, mas ela decidiu permanecer no plano que era suposto, que é o exemplo de Jesus, né, que ele nos dá ali. Jesus, ele teve a oportunidade de fugir naquele momento que ele estava a ser tentado. Ele poderia muito bem ser transladado, estalar os dedos e ir para outro lugar, fazer alguma coisa assim, mas ele permaneceu ali. Ele não deixou de cumprir o propósito que ele tinha para cumprir. E sabe que a gente entra aqui em um ponto crucial, e eu acho que isso até foi falado no Inside. Quem é que participou de pelo menos um Inside desse mês? Metade, mais ou menos. Mas eu acho que isso foi falado no Inside, que é um ponto muito importante, que é quem você é, de fato, quem Deus quer que você seja. E a terceira pergunta é, você está a ser essa pessoa que Deus gostaria que você fosse, ou você está usando a sua própria máscara para viver a vida do seu jeito? E sabe que viver a vida do seu jeito não significa necessariamente que você está vivendo uma vida de pecado, mas significa que você não está vivendo de fato e de verdade o propósito de Deus para a sua vida. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7, diz assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com esse povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é que vai adiante de ti, e Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Sabe que nós temos muitas músicas, e nós cremos e falamos muitas vezes: Senhor, a minha vida é sua, a minha vida está nas tuas mãos, faça de mim o seu instrumento, o que o Senhor quiser, a minha vida é do Senhor. Mas às vezes está sendo só da boca para fora, porque na hora do vamos ver, na hora que Deus te chama para viver aquilo que Ele quer de você, você finge que não lembra do que você cantou, né? É como se tivesse entrado no elevador. E aí você está vivendo a sua própria vida, você sabe que tem um propósito para você, mas você decidiu viver aquilo que você quer. E aqui nesse versículo ele mostra muito claramente que tem uma parte que ele fala: o Senhor é que vai adiante de ti, Ele será contigo. Ou seja, o Senhor é que vai ter o controle da sua jornada. Mas para que o Senhor tenha o controle de fato da sua vida, existe uma condicional. Aqui antes ele fala que ele precisa dar um passo. Primeiro, ele precisa demonstrar por conta própria. Por conta própria, amado. Você sabe o que quer dizer conta própria? Eita, glória a Deus. É o momento de você orar em línguas agora, porque conta própria, eu estou por conta própria agora, amado. Eu não sei se você entendeu o que é que está acontecendo. O pastor Guilherme está tocando a campainha ali, a gente não sabe em que momento vai tocar, e a gente está sendo desafiado a fazer essa ministração de uma forma assim, dinâmica. Mas, amado, esse versículo, ele fala duas coisas aqui interessantes. Ser forte e corajoso, porque com este povo entrará na terra do Senhor, sob o juramento prometeu dar aos teus pais, e tu farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti. Sabe, existe uma condição aqui. É necessário eu e você tomarmos uma atitude.
E a partir do momento que nós tomamos uma atitude, é a continuação do versículo, Ele será contigo, não te deixarás e não te desamparará. Não temas, não te atormentizes. Amado, o Senhor Ele não vai desamparar eu e você. É uma ilusão você achar que tem o controle da sua vida, sendo que quem tem que ter o controle da sua vida é Deus. Quanto mais você se aproxima dEle, quanto mais você se aproxima a Ele, mais você vai entender o motivo da sua vida, o propósito de você existir, a sua identidade em Cristo Jesus. Sabe, é uma ilusão você achar que tem o controle, por mais adrenalina que você esteja, por mais, eu sei, eu tenho condições, amado, não é bem assim. Quando eu fui ao Brasil agora, um dos meus colegas me chamou para andar de jet ski, e eu nunca mais tinha andado de jet ski, e eu não sei você, mas quando você volta a brincar com a coisa que você brincava antigamente, você quer dar gás, né? E, amado, eu estava naquele rio, passeando e botando aquela moto lá para chorar. E eu achava que eu estava no controle. E eu balancei para um lado, balancei para o outro, está tudo tranquilo. Depois eu fui, voltei, balancei para um lado, balancei para o outro. Eu disse, olha, eu consigo fazer mais rápido. Amado, eu achava que eu estava no controle. E nessa que eu fui mais rápido, achando que eu conseguia, eu balancei para um lado, ela enganchou na água e me jogou para o outro. Mas me jogou mesmo, daqui a mais ou menos para lá, assim. Amado, é uma fração de segundo para você tomar um tombo, achando que você está no controle da sua vida. É uma fração de segundo. E pior, quando mais você achar que você está no controle, é aí que a conta vem, amado. Sabe, Jesus, Ele está em vários versículos, em várias passagens. É notório quando Ele estava lá no meio do deserto, Satanás tenta Ele. Se levantou uma situação. Mas, amado, Jesus não fugiu. Jesus, Ele não correu. Sabe o que é que Jesus fez? Ele tomou uma atitude. Ele falou o quê? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Quando a situação se levantar sobre a minha e a sua vida, nós temos que ter uma atitude correlacionada à palavra de Deus. Nós temos que ter uma atitude... Uma atitude correspondente àquilo que Deus espera de nós. Sabe que, como o Mateus falou, é uma ilusão achar que você pode estar no controle sem ter problemas nenhum. Talvez você não vá ter problemas durante um tempo, mas vai chegar um momento em que era suposto. O Senhor esperaria algo de você e você não vai corresponder. E quando que começa essa história de estar no controle da minha própria vida? Em que momento é que eu perco o controle? A partir de que momento é que eu posso dar ou perder esse controle da minha própria vida, do meu destino, da minha jornada, dos meus sonhos? Em que momento é que eu entrego ao Senhor? Sabe que não é no momento do culto que, como eu disse, quando você levanta as mãos e fala, a minha vida é sua, eu quero te seguir. Não está vindo assim uma letra, não, mas tem várias, você sabe. O momento em que você perde o controle é quando começa na nossa mente. Sabe que não começa já quando você se vê diante do pecado, ou então você se vê diante daquele sonho que você perdeu, daquela oportunidade que passou diante dos seus olhos. Não é nesse momento. Começa com a nossa mentalidade. Sabe que o que é que você tem colocado para dentro da sua mente? Sabe que muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, a primeira coisa que vem à mente é logo o pecado, né? Eu estou colocando, eu não tô em pecado, então o Senhor é o dono da minha vida. Não é bem assim. Sabe que começa com coisas muito pequenas. Muitas vezes é aquele dia que a gente fala assim, hoje eu não preciso
tá tão corrido, eu não vou ler a Bíblia não hoje. Eu não vou fazer minha devocional hoje não. Porque tá tão corrido, eu já li ontem, eu vou ler amanhã, não vai fazer diferença nenhuma. Aí no outro dia, você fala assim, não, hoje está tão corrido também, mas amanhã eu faço triplicado. Aí no outro dia, como o pastor sempre fala, né? Pequenas concessões conduzem a grandes pecados. E quando você vê, já passou um mês que você não fez uma devocional. Como que está a sua vida espiritual? É nesse momento que a gente começa a perder o controle da nossa vida. Do nosso futuro, daquilo que nós poderíamos viver um dia no Senhor, e por causa de um dia que eu decidi deixar para lá, é uma bola de neve, uma consequência que traz outra consequência, como o Mateus falou, uma mentira que você conta, aí para sustentar a mentira você tem que contar outra por cima, aí depois para sustentar a mentira você tem que contar outra por cima, uma hora a casa cai. E eu espero que não seja isso a acontecer nas nossas vidas, amém? Sabe que, ok, a gente falou aí a respeito de ter o controle, a falsa ideia de controle das nossas próprias vidas, em contraponto com quem nós somos, qual é a nossa verdadeira identidade, e o que é que Deus quer que nós vivamos. Mas existe uma próxima fase, que é quando você diz, ok, eu percebo que as coisas não estão tão bem assim, e eu preciso voltar. E o que é que eu faço? Pronto, você já está num lugar muito bom, muito melhor do que está na ilusão. Aí quando você percebe que alguma coisa não está bem, que alguma coisa na sua vida precisa mudar. A partir do momento que eu entendo que eu preciso entregar o controle da minha vida ao Senhor e não simplesmente viver as minhas máscaras que eu escolhi colocar ali a depender do lugar, a depender da situação. A partir desse momento, você precisa entender uma coisa, é que você não vai sair daquela bola de neve sozinho. Você precisa contar com a ajuda de outras pessoas. E o nome disso é igreja. É para isso que a igreja existe. Igreja não é essas paredes aqui que um dia vão ser bem bonitas, a gente vai ter uma igreja toda bonita, estamos chegando lá. Mas igreja não é isso. Porque quando a gente vai embora daqui, isso aqui é só mais um prédio, que poderia ser alugado para um evento qualquer, enfim, é um prédio vazio, o prédio não tem substância, o Espírito não vive no prédio. O Espírito não vive no prédio, amada. Eita, glória a Deus, que palavra abençoada. Tem um versículo bastante interessante que está lá em Salmos. Salmos 32, 8. Abra lá comigo. Salmos 32, 8. Amém? Todos abriram? Amém? Aqui diz o seguinte, Deus falando, amém. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Amado, sobre as vistas de Deus é que nós teremos os melhores conselhos. Como a Ana estava falando agora há pouco. É aqui que você vai conseguir os melhores conselhos. É aqui que você vai conseguir descobrir quem você é. É aqui que você vai ter a sua realidade posta à prova. É aqui que você vai entender que você vive com um propósito maior do que aquilo que você pensa. Como está lá escrito em Jeremias, eu pensei os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amado, se você espera algo para a sua vida, você tem que esperar esse algo em Deus. Porque é Ele quem sabe os pensamentos que Ele tem a vosso respeito. E não são pensamentos de mal, são de paz. Para vos dar o fim que desejais. Não é na força do meu braço, não é na força do seu braço, amado. Porque Deus já conquistou tudo para mim e para você naquela cruz. Mas é sob as minhas vistas. Sob as minhas vistas.
Lucas, queria que você fizesse um experimento comigo aqui agora. Você vai lá para fora. Pode ser? Se for rapidinho, ajuda. Agora eu vou esconder água. O conselho agora, vou dar um conselho para vocês. É você pegar essa água daqui, tá vendo? Tá aqui. Essa aqui. Explique pra gente aqui. Sob as minhas vistas, vocês receberão o conselho. O conselho é, eu queria que vocês pegassem essa água. Pode ser? Vocês sabem qual é o conselho? É só pegar essa água. O conselho é esse. Quem tem que fazer Todos isso? vocês, todo mundo pode pegar. Tá vendo? Alguém pega a água, por favor. Alguém, tá vendo? Tá certo? Lucas, pode voltar. Venha, meu filho, venha. Chegue, primo. Pode sentar. Qual foi o conselho que eu dei? Por que você não sabe? Alguém sabe o conselho que eu dei? Qual foi o conselho que eu dei? Sob as minhas vistas. Sob as minhas vistas eu darei conselhos. Sabe o que é que isso quer dizer? É que você vai receber os melhores conselhos quando você estiver próximo de Deus. Quando você se afasta, quando você sai, você não vai conseguir escutar os conselhos que Deus tem para você não, amado. Você vai ficar assim, que nem o Lucas está agora, sem entender. E eu não quero que a minha e a sua vida fique dessa forma ilustrativa. Muitas vezes nós estamos na vida assim. Não, amado, você não está perdido, você não está abandonado. Sobre as vistas de Deus, você receberá os melhores conselhos, você receberá as direções, e Ele te guiará em pastos verdejantes, amado. Então não se iluda achando que é na força do seu braço, não, amado. Os melhores caminhos e os melhores lugares que você pode frequentar é debaixo da presença de Deus. Quanto mais perto você estiver, melhor você vai escutar os conselhos. E você vai viver uma vida íntegra, uma vida com um propósito, uma vida com identidade. Ainda bem que ele tinha terminado a frase, né? Pelo menos dessa vez eu não preciso concluir. Abra sua Bíblia aí em Jeremias capítulo 1, versículo 5, por favor. Jeremias 1, 5. Esse versículo, ele é bem conhecido. E eu tenho aqui a versão... Ai, uma mosca. Tenho aqui a versão amplificada dele. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Na amplificada, ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e te aprovei como meu instrumento escolhido. E antes que você nascesse, eu te consagrei para ser meu e te designei como profeta para as nações. Sabe que é normal, é comum, faz parte da juventude, da adolescência, dessa fase de vida que nós nos encontramos. E muitas vezes a gente faz escolhas para a nossa vida, e é lícito fazer escolhas, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus te deu a capacidade de escolher o seu emprego, a sua formação, a roupa que você vai usar, o trabalho que você vai escolher trabalhar. Ele nos deu essa oportunidade maravilhosa de escolher, mas faz parte, muitas vezes, a gente teve aquela escolha e volta atrás. Né? Chega uma fase da vida, um momento X, que a gente fala, isso aqui não faz mais sentido para mim, vou mudar de escolha. E não tem problema nenhum nisso. Muitas vezes acontece em uma escala maior ou menor nas nossas vidas. Mas sabe que existe uma essência do nosso ser, que é aquilo que eu falei lá no começo, né? A Helly, ela é da família que é dona da empresa, né? E ela quer fazer a propaganda justamente desse processo de separação. Então, o que é que ela faz?
ela fala, eu vou me candidatar e eu vou mostrar para vocês que lá dentro eu vou ser uma funcionária exemplar, né? E aí ela faz a separação, só que ela que começa a querer se rebelar. Ela lá dentro é uma pessoa completamente... O que foi que vocês estão rindo? Ah, ok. Ela é justamente a que vai dar o start na rebelião, né? Porque ela odeia estar ali dentro, ela não quer estar lá dentro. E a que está do lado de fora está só fazendo a propaganda, né? Olha como ela gosta do trabalho e põe lá os takes dela, dos breves momentos que ela está feliz ali dentro, né? Mas existe uma essência em cada pessoa que foi estabelecida por Deus antes de você nascer, independente das suas escolhas, e Ele respeita as suas escolhas de profissão, a escolha do que você vai fazer, de com quem você vai casar. Ele respeita as suas escolhas, porque Ele nos deu o livre-arbítrio, mas existe uma essência do seu ser que não pode ser perdida. É essa essência que não pode ser confundida por nós mesmos, e que muitas vezes nós estamos tão imersos em escolhas ou imersos em decisões erradas que nós tomamos ou imersos em uma confusão que nós temos vivido, que nós esquecemos para que eu fui criado, qual que é a minha essência, qual que é o meu propósito, por que eu estou aqui, por que eu vim nessa época, o que eu estou aqui para fazer, porque eu vim morar nessa cidade, o que eu estou fazendo aqui? E sabe que nós precisamos voltar a justamente essa essência, esse propósito que Deus nos deu, para que a gente não seja simplesmente aquela máscara que, como eu falei domingo, você vive mecanicamente, você acorda, vai para o trabalho, volta para casa, toma um banho, assiste uma série, depois vem para a igreja, sai daqui e já nem lembra o que foi falado, e assim sucessivamente, quando você vê, já passou 1 ano, já passou 5 anos, já passou muitas oportunidades na sua frente e você não está conseguindo, quando você para e você pensa, mas quem sou eu? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito da minha existência? E você não sabe responder essa pergunta. Mas sabe que a palavra, ela responde essa pergunta para nós. Sabe que quando falam de você, né? Teve uma vez que eu era adolescente, eu era bem novinha, assim, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. E lá estava com o pessoal da igreja, eu lembro que a gente foi comer uma pizza, assim, na rua. E aí uma irmã, que já era uma jovem, assim, bem envolvida, e ela olhou para mim e falou assim, me engasguei. Ela olhou para mim e falou assim, qual é o seu talento? E eu pensei, eu não sei fazer nada. Eu não canto, eu não toco, eu não faço nada, eu não fazia absolutamente nada. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu fiquei matutando, como se fala na minha terra, né? Fiquei pensando aquilo, ficou martelando na minha cabeça. E sabe que, depois de um tempo, eu simplesmente comecei a me envolver na igreja, a servir ao Senhor. E no serviço foi a melhor escola para eu entender quem eu era e para que eu fui criado. Sabe que existia uma escola chamada Igreja Local. E eu não estou aqui querendo fazer propaganda, mas já fazendo, já aproveitando a oportunidade. Se você se encontra nesse... Comigo é sempre difícil, né? Como é que você se encontra e... Amado, quando você se encontra neste lugar, eu vou dizer, é algo tremendo da parte de Deus. Essa semana eu tive uma experiência de eu estava indo almoçar aqui, e tinha uma senhora com o carro com o pneu furado, e eu estava voltando ali com o meu almoço, e a senhora me pediu ajuda, e eu também fui trocar um pneu na hora do meu almoço. Só que sai de dentro do carro um marmanjo, era um rapaz já para seus 20 anos, e eu olhei assim, meu Deus, eu acho que a primeira vez que eu troquei um pneu do carro, eu tinha uns 14 anos de idade, algo nessa faixa. E eu fico pensando assim, perdoe se alguém aqui não souber trocar um pneu do carro, tá bem? Mas um homem de 20 anos que não consegue trocar o pneu do carro, eu fiquei assim, meu Deus.
Sabe por quê, amado? Porque às vezes ele não foi exposto àquela situação. Às vezes ele nunca precisou, às vezes ele não se interessou, às vezes várias coisas. Mas, amado, quando você se envolve em algo, você consequentemente aprende algo. Sabe, eu quando comecei a tocar, eu não era o melhor, eu tocava meia-lua e nem sabia tocar meia-lua. Depois comecei a tocar um timbal, não era dos melhores também. Depois comecei a tocar violão, fui expulso do louvor porque não tocava bem. Depois voltei para casa e insisti que eu ia tocar violão. E depois eu conto essa história para você melhor. Mas, amado, muitas vezes na sua vida e na minha vida você vai enfrentar desafios. Mas não perca essas oportunidades de crescer e avançar. Quanto mais você se expõe a algo, mais você aprende. Eu não estou falando para você se expor agora também eu vou me expor a tudo. Não, amado. Sirva na igreja. Faça parte dos grupos, faça parte dos jovens, faça parte do que tiver para fazer, amado. Faça parte. Sabe por quê? Porque foi servindo na igreja que minha esposa conseguiu o trabalho que ela tem hoje, profissionalmente falando. Porque ela descobriu algo que tinha interesse no coração dela, e ela foi desenvolvendo aquilo, desenvolvendo. E quando você serve na igreja, você começa a criar algo dentro de você, que vai muito além daquilo que você pensa ou você imagina. Oportunidades se abrem. Sabe, buscar em primeiro as coisas do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, agora pode ficar aí você. Sabe por quê, amado? Quando você tem o controle sobre a sua vida, não é alguém que vai dizer a hora que você tem que fazer ou não fazer. Quando você entende o poder que você tem, não é uma campainha que vai dizer o que é que eu vou fazer ou não fazer. Às vezes a situação vai se levantar na minha e na sua vida, mas você não pode simplesmente entregar o bastão da sua vida, só porque você foi condicionado àquilo, só porque seu pai fazia assim, só porque a sua família é assim, só porque você é assim. Não, amado. Chegou o tempo de nós termos controle da nossa própria vida, mas um controle firmado na verdade, firmado na palavra. Como está lá escrito em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a marca que você tem levado lá para fora? Quem é você? Sabe, é uma coisa que eu prezo bastante sobre a minha vida. Não porque eu me importo muito com o que os outros pensam ou falam, mas, amado, eu não gosto de ser taxado por coisas que eu não sou. Fulaninho. Fulaninho é o que chega atrasado. Fulaninho é isso. Não, amado. A sua marca lá fora é a mesma marca que você tem aqui dentro. As pessoas têm que reconhecer você lá fora como uma pessoa íntegra, como uma pessoa verdadeira, como uma pessoa responsável, como um homem de honra, um homem que tem valor, um homem que tem caráter, uma mulher que tem caráter. Porque você está alicerçado na verdade. E a verdade vai libertar a minha e a sua vida. Falando um pouco da série, eu lembro daquele rapaz, o mais fortinho, eu me esqueci o nome dele. Não vou falar o gordinho, né? Dylan. É Dylan. Eu acho interessantíssimo no momento que ele descobre que ele tem filho lá fora. Aquele momento ali, eu já estou à espera da segunda temporada para ver o que é que vai acontecer. Mas, amado, a verdade quando chegou para a vida dele, trouxe sede. Ele ficava no trabalho querendo saber qual era o nome do filho, se era um filho, quantos eram, qual a idade, qual era aquilo. Da mesma forma, nós temos que agir quando a palavra entra em nosso coração. Romanos 12 fala que nós devemos meditar sobre a palavra de Deus, para que renovar a nossa mente com a palavra, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E, amado, esse gostinho que a verdade da palavra nos traz, a gente não pode perder.
Sabe, ele estava ali, ele descobriu que tinha filhos e ele ficou louco por aquilo. Ele não conseguia fazer mais nada, porque ele descobriu que existia algo maior que ele ali. E eu acredito que todo mundo aqui já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso. Mas mesmo que você já tenha feito isso, amado, chegou o tempo de nós estarmos cada vez mais alicerçados na palavra, cada vez mais enraizados com a palavra, com a verdade que é Cristo Jesus, para que a gente possa ser um com Ele. Eu não quero ter uma dupla personalidade, eu não quero que as pessoas me conheçam, porque imagina se eu sou uma pessoa fora daqui e sou outra pessoa aqui, e do nada os dois mundos se cruzam, por uma ironia do destino, porque acontece, de você estar comigo e eu encontrar algum colega do trabalho, e o colega, sei lá, fazer alguma brincadeira comigo que não condiz com o meu caráter daqui. Eu não sei se você já está entendendo isso. Amado, eu já passei por situações assim. E eu imagino que você já deve ter passado por situações constrangedoras na sua vida. E eu não quero mais manchar o nome de Cristo. Eu não quero mais constranger a minha igreja, a quem eu sirvo. Porque a minha vida, amado, posso depois desconstranger e vida que segue. Mas fica uma marca na pessoa. Ah, fulaninha é da igreja tal. Ah, faz isso, faz aquilo. Ah, é assim de um jeito, é assim de outro. Não, amado. Nós temos que ter uma vida íntegra, uma vida alicerçada na palavra, uma vida que ainda existe fogo, ainda existe um desejo de mais de Deus. Existe um desejo de mais de Deus. E que a verdade da palavra, ela possa arder dentro dos nossos corações cada vez mais e mais. E que a gente não perca esse desejo por conhecer mais sobre Deus. Porque é nele, firmado nele, que a gente vai conseguir escutar os conselhos para mim e para a sua vida. Conselhos preciosos, amado, que você só vai conseguir escutar quando você está perto. E se porventura você está aqui nessa noite e você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você não o convidou a morar na sua vida, e você nessa noite quer dizer assim: ah, eu acho que eu tenho total controle. Mas, amado, existe algo melhor para você, que está em Cristo Jesus. E quando você entrega a sua vida a Ele, você começa a desfrutar coisas boas, agradáveis e perfeitas vindo da parte de Deus. Sonhos que você nunca imaginou, você vive. E se porventura você não fez isso ainda e você quer fazer, eu não estou lhe chamando para fazer parte de uma igreja, de uma denominação, não. Estou lhe chamando para conhecer quem é Cristo Jesus, aquele que é o Salvador da minha e da sua vida. Eu conheço a maioria aqui, sei que aceitaram a Jesus. Mas se porventura você quer fazer isso nessa noite, eu lhe convido a ficar de pé. Todos salvos, amém? Mas se porventura você está aqui, você está sofrendo com alguma enfermidade, com algo no seu corpo que não pertence a você, eu queria orar juntamente com você, porque Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades naquela cruz, e doença nenhuma está acima do nome de Jesus Cristo. E se porventura você está sentindo algo agora no seu corpo, eu queria orar por você. Todos sarados e curados? Tem alguém assistindo da internet? Não. Eu queria só deixar essa mensagem para vocês. Não queiram viver uma farsa. Vivam
a plena vida de Deus. E se você tiver que resolver alguma coisa, amado, vai lá e resolve. Se você está com a segunda vida lá fora, amado, vai lá e diz assim: olha, peço desculpas, eu não sou essa pessoa. Eu creio em Cristo Jesus. E meu caráter agora não vai ser mais esse. Fuja de brincadeiras que não glorificam o nome de Jesus, o nome de Deus, aquilo que você acredita. Fuja de rodas que não agreguem nada de valor para você. Mas procure se aconchegar com pessoas que têm algo bom para oferecer para você. E eu queria que nós fôssemos ali para frente. Não sei se ainda tem 10 minutinhos. E eu queria que nós adorássemos a Deus ali juntos, como um corpo. E que você orasse sobre a sua vida, sobre a sua família, e começasse a se consagrar de novo a Deus. Podemos ir ali para frente, por favor?